o livro de Gênesis, no capítulo 39. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Plagiando o apóstolo Sérgio Lopes, eu posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir um aleluia? Glória a Deus. Essa igreja ainda é pentecostal. Glória a Deus. Eu falei livro de Gênesis. Ainda bem, é isso mesmo. Gênesis 39. É que eu abri em Êxodo. Gênesis 39. Essa passagem é tremenda. Meu sonho é que um dia você se apaixone pelas passagens como eu me apaixono. Vamos ler. José na casa de Potifar. E José foi levado ao Egito. E Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. Deixa aberto sua Bíblia. Nós vamos fazer uma mensagem textual. Então, eu não vou ler mais, porque no decorrer nós vamos estudar essa passagem hoje. Amém? Amém. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós vamos meditar na sua palavra. Pai, eu me sinto tão pequeno, e parece que é a primeira vez que eu vou pregar a palavra. Reconheço minha insuficiência e a minha dependência do Senhor, mas reconheço, Pai, que o Senhor é suficientemente grande para me usar nessa noite. Por isso, Pai, tira todo o erro, toda a sabedoria humana, mas que, como Paulo diz, que a minha pregação possa consistir na autoridade e no poder do Espírito Santo. Fala conosco nessa noite. Ensina-nos, meu Deus, meu Pai, a melhorar como foi louvado aqui. Que possamos nos achegar mais aos seus pés. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu quero cumprimentar a todos os internautas que nos acompanham pelo Facebook, pelo site da igreja, pelo YouTube. Quero dizer que Jesus te ama, que tem uma grande obra para fazer na tua vida. Você é muito especial para Deus. Por isso que Ele enviou Jesus Cristo para morrer por mim, por você. Dizer que nós estamos reunidos aqui no Ministério Palavra de Vida, na rua Teodolino Pereira de Almeida, no número 59, todos os domingos às 18 horas, todas as quartas-feiras às 19h30 e todo segundo sábado do mês às 19 horas. Nós ficamos aqui perto da Vimara, muito próximo ao terminal Guarapiranga, e venha nos visitar. Deus tem uma palavra para você, mas se você estiver longe, estiver nos Estados Unidos, na Itália, na Alemanha, temos pessoas de toda a parte do mundo nos acompanhando, ou mesmo no Brasil, na Bahia. Nelson, um abraço para o Nelson, não é verdade? Um abraço, Nelson, não perde uma mensagem nossa. Deus te abençoe, Nelson. Estiver na Bahia, em Minas Gerais, quero te dizer, nos acompanhe pelo Facebook da igreja, que é o Ministério Palavra de Vida São Paulo, pelo site da igreja, que é o www.ministériopalavradevida.com.br, ou no meu Face pessoal, que é o Wilson Souza, ainda no YouTube, no Ministério Palavra de Vida. Nos acompanhe, Deus tem uma palavra para você. E vai no site, vê lá as nossas atividades. Deus tem nos dado muita atividade. Nos acompanhe, curta a nossa página, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, dá uma salva de palmas. Glória a Deus. Glória a Deus. O tema da mensagem que Deus colocou em meu coração é efeitos da presença de Deus na vida de José. Vou repetir: efeitos da presença de Deus na vida de José. Amém? Amém. Irmãos, quase todo mundo conhece a história de José. Um jovem mimado que
queridinho do papai, o filho do sonho de Jacó. Jacó possuía, eu não gosto de falar de Jacotinha por causa do Cacó, é Jacotinha, é só a graça. E sempre que eu vou falar de Jacó, eu procuro uma alternativa. Jacó era casado com duas mulheres. Uma era Lia, que ele foi obrigado a se casar, e outra era Raquel, que ele era apaixonado. Além disso, ele tinha mais duas concubinas, e todas elas tinham muitos filhos, menos Raquel, que era mulher porque ele era apaixonado. De tanto Raquel orar, Deus concedeu que ela tivesse um filho, e ela colocou o nome do filho dela de José. Por isso, José, que nasceu na velhice de Jacó, irmãos, filho da velhice normalmente é quase neto. O pessoal tem olha, filho da velhice, o pessoal tem um amor diferente, eu não sei porquê. Se alguém aqui que é filho da velhice sabe o que eu estou falando, né? Jacó, olha só, José, além de ser o filho da velhice, era também o filho da mulher que ele amava, mulher que ele trabalhou 14 anos para casar com ela, tá? Foram 14 anos de sol a sol para poder casar com Raquel, apaixonado demais, né? Aliás, nós que somos apaixonados sabemos o que é isso, né? O que nós vamos fazer por essas mulheres? Aleluia! Finalmente, Raquel teve um filho, José. Jacó passou a privilegiar, aí veio ele, passou a privilegiar José em detrimento, deixando os outros filhos de lado. E ele começou a cuidar de José de uma maneira diferente. E filho não é trouxa, irmão, filho percebe. Os irmãos de José tinham inveja e ciúme de José. Além de mais, José era linguarudo, fofoqueiro. Se fosse hoje em dia, meus alunos iam chamado de furazóio, né? Ele era fofoqueiro, leva e traz. Diz a palavra do Senhor que ele via os irmãos fazendo coisa errada, ele vinha e contava para o pai. E o pai colocava ele para vigiar os irmãos. Para piorar a coisa, Jacó deu uma túnica talar, uma túnica de várias cores, com a manga comprida e a túnica comprida. Dizem os estudiosos que só usava túnica de manga comprida e túnica comprida aqueles que não iriam exercer trabalho braçal, porque para exercer trabalho braçal tinham que usar túnica curta e de manga curta, porque a manga comprida atrapalha o trabalho braçal. O que o pai estava dizendo para o filho mais novo? Ó, você não vai precisar pegar no pesado, deixa para os seus irmãos mais velhos. E os irmãos eram aqui, peraí, José ganhou uma túnica de quem comanda, uma túnica do poder, e a gente vai trabalhar pesado e ele vai ficar na moleza com 17 anos? Para piorar, privilegiado pelo pai, privilegiado por Deus. Deus começa a dar sonhos para José, e José conta para os irmãos: olha, eu tive um sonho, os seus feixes, de vara se dobravam para os meus, eu vou mandar em vocês. Imagina, os irmãos já odiavam o cara, e o cara ainda chega e fala: eu vou mandar em vocês. Olha, eu tive outro sonho, as estrelas, o sol e a lua todos se curvavam para ele. Além de nós, papai e mamãe ainda. José, você está doido. Pela ordem natural das coisas, quem comanda é o mais velho, não é o mais novo. Você está viajando, você está se achando. E o ódio foi crescendo. A pior coisa que tem, irmãos, é um sentimento represado. Eu aconselhei outro dia um casal: não deixe o sentimento represar. Quando você se entristecer com alguma coisa, chama a pessoa e fala.
Amém? Porque de pequenas coisas em pequenas coisas, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, chega uma hora que transborda e estoura. O sentimento represado, irmãos, é um passo para que as coisas deem errado e acabem de vez. Não vai engolir, não, isso passa, não chega, vamos resolver agora antes que aconteça de novo, antes que cresça. Os irmãos foram represando esse ódio, até que um dia eles foram levar o gado para pastar, as ovelhas para pastar, e Jacó falou: José, vai ver como é que são os seus irmãos, ou seja, vai vigiar seus irmãos. E lá foi José ver os irmãos. Os irmãos, estou resumindo, quando viram José, falaram: lá vem o sonhador, vamos matar o cara. Chegou, ao invés de matar Rubens, que era mais velho, falou: não mata ele não. Vamos fazer o seguinte, vamos jogá-lo aqui nessa cisterna. Cisterna, vocês sabem que é para guardar a água da chuva, amém? Vamos guardá-lo nessa cisterna, não tem água, e vamos guardá-lo aqui para depois a gente decidir o que vai fazer. Por quê? Rubens estava pensando em dar um jeito para José não morrer. Quando eles estão lá conversando, vem um grupo de ismaelitas, uma tribo nômade, que comerciantes, também chamados de midianitas, comerciantes do deserto. Judá e os outros irmãos tiveram a ideia: vamos fazer o seguinte, vamos pegar o sonhador e vamos vendê-lo para o midianita, assim o sangue dele não vai ficar sobre nós. Pegaram José, venderam por 20 moedas de prata para os midianitas. Pegaram a túnica dele, tiraram a túnica, eles tinham ódio daquela túnica, a túnica do poder. Tiraram a túnica dele e mataram um animal, colocaram o sangue do animal na túnica, devolveram para o pai e falaram: essa é a túnica do seu filho, acho que ele morreu. E Jacó, o coração partido, chorou, tal, o filho morreu. Também não foi atrás para ver se era ou se não era, ou omissão do pai. Aqui, tudo isso que eu te narrei, tem vários erros de um pai. O pai vendo o ódio entre os irmãos crescendo e não fazendo nada. O pai dando privilégio para um filho em detrimento do outro e não fazendo nada. Isso traz divisão entre os filhos. José foi levado pelos midianitas até o Egito. Chegamos na passagem que eu estou lendo com vocês. Tudo isso foi uma introdução. José chega no Egito. No Egito, os midianitas, os ismaelitas, vendem-no para um homem chamado Potifar. Potifar, diz o texto, era um capitão da guarda. Irmãos, os militares, o exército, tinha muita importância no Egito antigo. Era um grupo especial na sociedade. E o líder do exército tinha um papel muito importante na sociedade. O líder, o capitão da guarda, como Potifar, era um homem de autoridade, era um homem forte, era um homem esperto, era um homem sagaz, que não confiava em qualquer um. Quem é militar ou já foi sabe como que é. Você aprende no exército, no treino do exército, o capitão ou o sargento, eventualmente um cabo, ele pergunta para você: se você estiver na guerra, passar uma velhinha no fronte, o que você faz? Aí a gente, com todo aquele coração de conscrito é quando entra no exército, depois vira recruta e depois soldado. Aquele coração de conscrito, a gente fala: deixa ela passar, está errado, você tem que matá-la. A gente: matar a velhinha? Sim. Quem te garante que ela não está com uma bomba para jogar contra você? É melhor você matá-la do que você morrer. Essa é a mentalidade militar. E o militar não pode confiar em ninguém, apenas no soldado que está com ele. E o soldado que está com ele tem que ser como parte do corpo dele. Você não pode ir para o fronte com um soldado que você não confia, porque ele vai te dar cobertura. Você só pode confiar nele, mais ninguém. Estou explicando isso. Pastor, como é que você sabe? Porque eu servi a cavalaria, 1º Regimento de Cavalarias e Guardas Dragões
E essa era a mentalidade de Potifar. Potifar viu José e comprou José. José era a propriedade de Potifar. Irmãos, presta atenção no que eu estou te dizendo. Você não está entendendo, vou te explicar. José tinha a promessa de Deus na vida dele. Amém? Amém. Deus mostrou para José que faria dele um grande líder, que faria dele cabeça acima do pai, acima da mãe, que ele iria ser um homem de poder. Mas Deus permitiu que ele fosse levado para um povo estranho e se tornasse escravo no meio de um povo estranho. Imagina um menino de 17 anos chegando no Egito, longe do pai, longe da mãe, longe de todos, numa terra estranha, num povo estranho, comprado como escravo e colocado para trabalhar como escravo. Irmãos, escravo é a negação da humanidade de uma pessoa. A palavra escravo, eu vou usar um termo de professor de história. Eu não gosto desse termo, eu vou usar hoje. A palavra escravo significa a objetificação do ser. Eu não gosto disso, mas eu devo falar. É por isso que essa cara que você fez, por isso que eu não gosto. Como assim objetificação do ser? Uma pessoa que se torna escrava, ela se torna um objeto sem alma, sem direitos, sem vontade. É um objeto. O ser humano reduzido a um objeto que pode ser vendido, comprado, pode ser morto a hora que o dono quiser. Por isso que Jesus Cristo falou que nós ou somos escravos de Deus ou escravos do diabo. Mas nós somos escravos de Deus. Por isso que nós temos que fazer. Se não quisermos fazer, temos que passar a fazer. Não mais vivo eu, Cristo vive em mim. Eu sou escravo de Deus. A minha vontade não vale mais. O que vale em mim é a vontade de Deus. Vou começar a ministrar. Se você é escravo de Deus, você não pode ser escravo das suas vontades. As suas vontades não podem ter força nem domínio sobre você. Porque eu falei ontem aqui no estudo bíblico que onde há o Espírito Santo de Deus, aí há liberdade. Você tem que ter liberdade para fazer as suas escolhas. Se antes você era escravo do vício da cachaça, você tem liberdade para parar e não beber mais. Porque você não é mais escravo do vício, você não é mais escravo do diabo. Você é propriedade exclusiva de Deus, comprado pelo sangue de Jesus, vertido no Calvário. Você é propriedade de Deus e Deus te dá liberdade para decidir o que você quer, o que você não quer. Pastor, eu não consigo. Mentira, tenta. É difícil, é. Eu não estou falando que seja fácil, mas você tem que fazer valer a tua vontade. Quem domina aqui, eu que decido se eu quero ou se não quero. Eu decido se eu vou fazer ou se eu não vou fazer, mas eu tenho que tomar as rédeas da minha vida. Estou pregando aqui para pessoas que vêm há tempos e tempos falando: eu não consigo, irmão. Tem gente aqui que está aqui, é prova viva de que consegue dominar suas emoções. Se fosse há alguns anos atrás, não muito, essa hora estaria lá no Osquindô Lelê do carnaval, saracuteando. Mas esse ano é liberto, é salvo, é liberto e decidiu que não é carne de mercadoria para ficar sacudindo a carne para os caras quererem levar para a cama. Não, eu tomei as rédeas do meu corpo e da minha vida. Eu não sigo mais a carnaval, eu sigo a Jesus Cristo Nazareno e eu sou um ser humano valorizado nessa terra. Aleluia! Pensa que é fácil? Só quem não conhece que não sabe. Não é fácil você deixar de ir para o samba. Não é fácil você deixar de ir para o carnaval. Quem não conhece não sabe. Quando começa aquela batida do surdão, a pessoa arrepia da unha até o cabelo. Pastor, como é que você sabe, meu irmão? Não nasci crente.
Quando eu tinha 8 anos, vai 40 anos atrás, tinha desfile de escola de samba em Santo Amaro aqui. Minha mãe me levava para ver. Com 8, 9 anos, minha mãe me levava para ver a vai-vai lá no Bexiga, porque primeiro ele desfila no bairro, depois na avenida. Cresci de 10 anos em diante cantando samba enredo. Até hoje eu lembro de todos. E não sai da mente, que eu tenho memória boa. Acabou de vir aquele bumbum pra tipo bumbum pro bumbum. Pastor, misericórdia, irmãos. Deus me deu memória, mas Deus me deu também força para resistir a essas memórias. Sabe o que eu fiz durante toda a madrugada? Dormir. Sabe o que minha mãe fazia durante toda a madrugada? Virava à noite assistindo o desfile da escola de samba, esperando a vai-vai passar. Por que eu não faço? Eu sou liberto. Eu decidi que não serve mais. Eu decidi. Deus não chegou assim, ou você desiste, ou eu te mato. Não, eu decidi. Eu tomei as rédeas da minha vida. É isso que eu estou querendo te dizer. Ei, tome uma decisão na tua vida. Você é liberto. Eu não sei qual é a área da tua vida que está te incomodando, mas você tem liberdade para tomar o controle. Vou botar nisso mais tarde. Todo texto você vai ver, vou botar nisso. Potifar compra José e leva José para a casa dele. José chega como um escravo entre tantos, mas diz aí no versículo 39, no capítulo 39, versículo 1 e 2, olha só. E José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. Agora olha essa parte. E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Gente, isso aqui é tremendo. José estava na escravidão. José estava longe do pai, longe da mãe, longe dos irmãos, mas Deus estava com ele. Irmão, não importa onde você esteja, em quais circunstâncias você estiver, talvez as circunstâncias sejam todas adversas e seja tudo dando errado na sua casa, levantou um redemoinho, levantou uma luta tremenda, e todos fecharam as portas, todos se afastaram, você se sente só, se sente abandonado, mas eu te digo nessa noite, assim como Deus estava com José no Egito, Deus estava com José escravo, Deus está contigo em todos os momentos da tua vida. Oh, aleluia! Mas pastor, eu olho para a direita e não tem ninguém em casa, eu olho para a esquerda, mas você já começou a fechar os seus olhos e fala: Senhor, fala comigo. Eu te garanto, Deus vai encher a sua casa da doce presença dEle. Você não está sozinha, você não está sozinho, no meio da solidão, da angústia, da tristeza, Deus está contigo. Aleluia! Aleluia! O profeta falou: Deus faz seu caminho no meio da tormenta, irmão, no meio da luta. Continuando aqui, versículo 3 e 4. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele. Olha que jogo de palavras legais. Não sei na sua Bíblia se está aí. Ó, vendo, pois, o seu senhor, está aí. Vê que esse senhor está com letra minúscula. Que o seu senhor, olha o tamanho do outro senhor. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Que o seu Senhor estava com ele, e tudo o que fazia, o que é? Meu irmãos, o que é isso? A minha Bíblia diz que José, lá Faraó, mais na frente vai dizer que José tinha um espírito excelente, é por isso que ele, tudo que ele fazia prosperar. E quem era o espírito excelente? O Espírito Santo de Deus. Irmãos, eu pego esse microfone aqui, minha língua, eu já sou linguarudo, pior ainda. Crente não pode ter todo
todas as áreas da sua vida destruídas. Uma ou outra a gente tem. Às vezes é o marido que é só misericórdia, às vezes é a esposa que é só a graça, às vezes é a área financeira que está dando aquela dor de cabeça. Não sei, uma ou outra a gente tem. Amém? Amém. Todo mundo tem. Jesus falou: no mundo tereis aflições. Mas todas as áreas destruídas, tem alguma coisa errada com você. Porque o crente não foi feito para viver em derrota. Assim como José, tudo que ele colocava a mão prosperava, o mesmo espírito excelente que havia sobre José, há sobre mim e sobre você. Entenda isso, irmão. As coisas têm que dar certo na tua vida. Vem aquela luta, lógico que vem, mas as coisas têm que dar certo na tua vida. Esses crentes que ficam se sentindo um verme do carrapato, você precisa de libertação. E não é de demônio não, porque crente não pode ter demônio. Pastor, então qual é a libertação? Você tem que largar desse sentimento de coitadinho. E isso é psicológico, porque não é espiritual, porque você é crente. A minha Bíblia diz que onde habita a luz não pode ter trevas. Lembra que eu falei? Você tem que tomar as rédeas. Não, pera, quando der aquele sentimento, irmãos, tomem cuidado com o sentimento de derrota. Eu falei aqui do meu aluno que cometeu suicídio, e todo mundo falou, eu não sabia, ex-aluno, que ele estava com depressão. Mas todo mundo que me falou não foi para ajudá-lo. Só que ele não estava na igreja, vocês todos estão. Você não pode aceitar sentimento depressivo constante sobre a tua vida. Levanta, olha o que Isaías falou: levanta-te e resplandece, pois já vem a sua luz, não é isso? É ou não é? Mas para a luz vir, você tem que levantar. Deus falou para Ezequiel: Ezequiel, põe-te em pé. Ezequiel já estava em pé, mas ele não falou em pé fisicamente. Sai dessa depressão, sai desse sentimento de coitadinho. Ai, eu não presto, eu não sou nada, eu sou um lixo, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. Sai, crente, levanta a cabeça, Deus te ama, você é a menina dos olhos do Senhor. Como ninguém te ama? Como ninguém te ama? Lá vou eu, por tempo de criança, vocês são jovens, não vou lembrar. Coitado é filho de rato, que nasce no mato pelado. Tem gente que lembrou aí também. Você não é coitadinho, levanta a tua cabeça. Eu estou pregando para algumas pessoas aqui, irmão, secou. Em nome de Jesus, você vai sair daqui arrogante, pisando no cocô. Tomo cada bronca que você tem. Eu estou andando com ela, eu ando assim, né? Wilson, onde você vai pisar? Você só anda olhando pra cima, pior que ela, irmão. Legal, mentido. Tão bonitão desse jeito. Levanta a tua cabeça. Ai, pastor, você não é bonito. Você pode não achar, eu acho. Se eu não me amar, quem vai me amar? Você está me entendendo o que eu estou querendo te dizer? Está entendendo? Eu estou falando brincando, mas estou falando sério. Se eu não gostar de mim, irmão, esquece. As pessoas não vão me carregar. Passou dessa fase, 80 quilos. Eu tenho que ir, eu tenho que fazer. E agora, lá vai os homens. Segura aí na cadeira os homens. Meninas, sem preconceito, é bíblico. Eu cresci no evangelho ouvindo que o homem é o cabeça da mulher. Coitado de algumas mulheres, tá mal de cabeça. Tá mal de cabeça. Irmãos, a cabeça controla totalmente o corpo. Se o cérebro não funcionar, nada mais funciona. E isso que eu estou falando aqui, eu falo em sala de aula. Eu vou entrar numa parte dolorida aqui. As pessoas que bebem, as pessoas que consomem droga, eu tenho vários alunos assim, tem um monte de alunos gente boa, você que traz gente boa. Eu falo para eles que as drogas, elas agem aqui, ó. É por isso que eu tenho que muitas pessoas começam a ver lagartixa na parede, começam a ver elefante voando, porque funciona aqui.
Aí destrói os neurônios. Quem dá ordem para o nosso corpo são os neurônios. Você vai querer fazer alguma coisa e o neurônio não dá ordem, então alguma coisa não faz. Você está me entendendo? E para alguma coisa acontecer precisa de estimulante. Isso, irmãos, é demoníaco. Demoníaco, não vem de Deus, não adianta. Se não é de Deus, é de quem? Mas Deus não te chamou para ser um derrotado. Deus não te chamou para ser escravo do vício, da bebida, da droga. Eu estou falando com você no sofá. Deus te chamou para uma vida de liberdade, uma vida de vitória. Em nome de Jesus, entrega a sua vida para Jesus e viva a novidade de vida. Deus te chamou para ser próspero como José. Potifar olhava para José e tudo que José tocava prosperava. Irmãos, um empregador, ele pode ter 500 funcionários, mas ele sempre vai notar aquele que prospera naquilo que toca. Sempre vai notar. Você pode estar numa empresa onde tenha quantos funcionários tiver, mas o seu patrão sempre vai olhar. A Andréia deu um testemunho aqui no início do ano que fala sobre isso. Ali, Andréia, lindinha. Janeiro foi de novo. Aí, janeiro foi de novo. O Espírito excelente. Aí, quebrou a meta de novo. Aleluia! Glória a Deus! Você ouviu o que ela falou? Janeiro foi de novo. Sabe por que você precisa ouvir isso? Porque aqui não fica tendo comercial. Irmãos, os que tiveram vitória, vem aqui para contar. Sabe por quê? Vocês todos têm um espírito excelente. Foi chamado para uma vida de liberdade e de vitória em nome de Jesus. Vou continuar aqui. José, ainda no versículo 4: José achou graça em seus olhos e serviam, e ele o pôs sobre sua casa. Olha o final do versículo: e entregou na sua mão tudo o que tinha. Tudo. Primeira coisa, Deus deu para José algo incrível, que não fala no texto, mas estudando você aprende. José era um judeu, José era um hebreu, melhor dizendo. Ele não sabia falar a língua egípcia. Ele foi levado com 17 anos, irmão. Mas Deus deu a capacidade para ele de falar a língua egípcia com rapidez. Pastor, eu quero fazer um curso de inglês. Começa ontem. Você tem o Espírito excelente sobre a tua vida. Você vai se sobressair em nome de Jesus. Amém? Agora eu quero pegar um gancho para outra coisa que está na mente. Presta bem atenção. Eu vivo falando para as pessoas voltarem a estudar. Vivo falando. Mas eu quero te dizer uma coisa. Tem pessoas que não precisam de uma faculdade para se sobressair na vida. Mas pastor, você quer dizer que eu não preciso fazer uma faculdade? Só se você quiser e você achar necessário. Eu conheço pessoas que não têm faculdade e ganham mais que eu. Eu não tenho. Sabe por que, irmão, eu tenho que falar isso? Porque eu não posso também esquecer desse outro lado. Às vezes a gente fica, ai, a faculdade é a meta. Ai, se eu não fizer uma faculdade. E às vezes você está prosperando, está crescendo, está vencendo. José não estudou nada, irmão. José foi com 17 anos, não estudou nada. Mas onde ele colocava a mão, prosperava. Nunca, onde eu quero chegar? Nunca menospreze uma pessoa só porque ela não fez uma faculdade. Porque muitos de nós fizemos faculdade por causa de uma pessoa que não tinha nem o quarto ano primário como minha mãe. Muitos de nós conhecemos pessoas que prosperaram, que compraram casas, que compraram apartamento, carros caríssimos, sem ter feito faculdade. Então, aquele que precisa e aquele que quer, faça. Aquele que não precisa e não quer, não faça. Mas nós temos que respeitar as pessoas, porque senão traz divisão entre nós. Eu tenho faculdade, eu sou melhor que você. Nada a ver. Somos todos iguais. Ninguém é melhor que ninguém. Amém? Amém. Continuando aqui. Outra coisa que Deus deu para José: favor aos olhos de Potifar. Isso não é uma coisa
chegar num lugar e encontrar favor nos olhos do seu chefe não é fácil. Eu não sei se já aconteceu com alguém aqui, mas eu já cheguei num serviço quando eu tinha 17 anos, não, 19 anos, e entrou um encarregado, olhou para mim e falou: vou te mandar embora. O cara nem me conhecia. Eu estava lá fazendo massa plástica, trabalhava numa fábrica de capacete, estava lá, né? Aí ele olhou assim: eu vou te mandar embora. Não era crente, tá? Mas Deus já era na minha vida. Continuei fazendo massa plástica. Falou: o quê? Vai mandar embora? Mas Deus era na minha vida. Ele foi mandado embora antes. Ele foi mandado embora antes. Irmãos, onde eu quero chegar? Você encontrar favor aos olhos de um patrão não é uma coisa simples. José estava no meio de um monte de escravo, mas havia algo diferente nele, e ele encontrou favor aos olhos de Potifar. Por quê? Porque Deus era com ele. Amém? Porque Deus era na vida dele. Irmãos, nós que temos Deus na nossa vida, pode ter certeza, no começo sempre vai ter uma outra pessoa que vai meio que implicar com você, mas com o tempo você vai encontrar favor aos olhos das pessoas. Ei, vou profetizar: Deus vai levantar pessoas que você não conhece, não sabe de onde, não sabe como. Deus vai levantar pessoas que vão vir para te ajudar, vão vir para te apoiar, vão vir para estender as mãos para você, vão vir para te tirar da situação negativa. E o pior não é isso, o pior é que depois que ela te ajudar, você nunca mais vai ver essa pessoa para pagar a ajuda. Pastor, como é que você sabe? Aconteceu comigo já. Deus vai levantar pessoas para te ajudar, porque o Espírito Santo que é na tua vida vai fazer você encontrar favor aos olhos das outras pessoas. Você é isso. Aleluia. Aleluia. Vamos lá, versículo 5. E aconteceu que desde que o puseram sobre a sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. Olha isso: o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José. Lembra da promessa, obrigado Espírito Santo, da promessa que Deus fez para Abraão em Gênesis 12: eu te abençoarei os que te abençoarem. Aleluia. Onde você chegar, a bênção de Deus vai chegar com você. Você vai ser abençoador. As pessoas serão abençoadas porque você está naquele lugar. Em nome de Jesus, os milagres vão acontecer porque você está naquele lugar, porque Deus vai abençoar as pessoas que estiverem com você. Você é canal de bênção. Sabe o que quer dizer canal de bênção? Primeiro a bênção vem sobre você, você é um abençoado, e através de você a bênção vai para os outros. Tremendo na terra. Continuando aqui: abençoa a casa do egípcio por amor a José. Olha que lindo. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. Capacidade administrativa. Um menino que saiu de casa aos 17 anos administrou a casa, administrou o campo. Irmão, isso aqui é amplo. Tudo que Potifar possuía passou por controle de José. E eu vejo na Bíblia que não é só com José. Quarta-feira nós começamos o estudo do livro de Daniel. Lá em Daniel, capítulo 2, versículo 48, diz assim a palavra do Senhor: então, está na terra, irmãos. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitas e grandes dádivas, e o pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também o fez chefe dos governadores sobre todos os sábios da Babilônia. Irmão, sabe o que tem em comum a história de Daniel com a história de José? Os dois foram levados jovens, na faixa de 17, 18 anos, como escravo. José para o Egito, Daniel para a Babilônia.
Mas Deus engrandeceu tanto a José no meio da escravidão, e Deus engrandeceu tanto a Daniel no meio da escravidão, que colocou os dois como líder de todos no lugar aonde eles estiveram. E, se prepara aí, encarregado, então se prepara, gerente, então se prepara, porque Deus vai te engrandecer no lugar do mestre de obras. Se prepara, irmãos, começa a tomar posse em nome de Jesus. É diretora, se prepara, Deus é só supervisor, então Deus se prepara, Deus vai te engrandecer no lugar onde você estiver. Deus fez a promessa para Josué: onde você pisar a planta dos seus pés, eu te darei por propriedade. Então começa a marchar, porque Deus vai abrir as portas e te exaltar no lugar onde você entrar, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Não olhe para a circunstância. José estava como escravo, mas Deus estava com ele. Às vezes a gente olha só para a nossa situação. Eu sou escravo, e esquece: escravo, mas Deus comigo. Auxiliar de limpeza, mas Deus comigo. Auxiliar de serviços gerais, mas Deus comigo. Servente de pedreiro, mas Deus comigo. Gari, mas Deus comigo. Professor, mas Deus comigo. Eu não sei qual é a sua, mas Deus contigo. Amém? Glória a Deus. Taxista, mas Deus comigo. Aleluia. Glória a Deus. Continuando aqui. Glória a Deus. Versículo 6. Olha o que esse homem, já é repetição, a Bíblia repete bastante. E deixou, eu quero que você preste atenção nesse tudo, grava esse tudo. E deixou tudo que tinha na mão de José. Deixou o quê? Tudo. Amém? Tudo. Deixou tudo que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. Olha o final desse versículo. E José era formoso de porte e de semblante. Irmãos, presta bem atenção. Quando Deus começa a te exaltar, você começa a ficar bonito, Quando chega para o Evangelho, igual eu cheguei, quem estava aqui no culto de confraternização, viu o DVD que eu mostrei aqui? Como eu era sequinho, magrelo, chupado, irmão, só graça. Quando eu ria, apareceu os dentes fora assim, de tão magro que eu era assim. Pensa, parecia uma caveira com pele. Eu não sei o que ela viu em mim. É Deus, coisa de Deus. A minha esposa está comigo até hoje, é coisa de Deus. É milagre, estou falando sério. Pensa num cabra seco. Quando eu estava de frente, parecia que estava de perfil. Era muito magro, assim, é com você. Mas aí vem para o Evangelho, né? Começa a ficar bonitão, encorpado, né? Deus faz isso na nossa vida. Quando você entrega a sua vida para Jesus, o Espírito excelente vem sobre você, e você começa a ficar formoso. Você começa a ficar com capacidades múltiplas. Na verdade você já tem, mas elas começam a sobressaltar. As pessoas começam a te olhar de uma maneira diferente, às vezes até você se olhar de uma maneira diferente. E aí que vem o risco da queda. Quando Deus começa a te exaltar, irmãos, eu vi isso de monte. Homens e mulheres que começam a ser exaltados por Deus e começam a se achar. Começa, não, eu sei, eu posso, eu faço, eu sou, eu aconteço. Sobe, desce da sandália da humildade. Começa uma arrogância, uma petulância, e o inimigo só olhando. E é aí que nós ficamos sujeitos à tentação, vulneráveis à tentação. Presta bem atenção no que eu estou te falando. Eu sei, eu não estou brincando aqui. Eu sei que Deus vai exaltar muito pessoas que estão aqui, pessoas que estão me assistindo aí no sofá.
Eu não estou pregando aqui de alegre, eu não estou pregando de brincadeira, eu creio num Deus que exalta. Eu creio num Deus que faz homem e mulher ser como Davi, tirado lá do pasto, de trás das ovelhas, e ser colocado como líderes. Eu sempre cito o exemplo aqui de Marco Feliciano, que foi tirado da Vila Tatu. Irmão, você acha que Marco Feliciano estava lá na Vila Tatu por ele chegaria hoje a um congressista? Não, isso é Deus. Amém? É Deus. Deus vai tirar pessoas daqui e vai exaltar em vários lugares. Eu sei que vai, eu não estou pregando aqui de brincadeira. Mas não deixe a arrogância entrar no seu coração e vigie contra as tentações. Presta atenção, vamos continuar aqui. Vamos colocar no texto que eu estou te falando. Versículo 7. E aconteceu, depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse o quê? Deita-te comigo. Diz o versículo 10. Olha, vamos ler o versículo 10 aqui. Olha lá. E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos, para deitar-se com ela e estar com ela. Não foi uma tentação de um dia. Sabe aquela cantadinha? Ô José, vamos comigo para a cama, José? Não. Foi dia após dia. Pode ler versículo 10. Dia após dia. Dia após dia. Ela olhava para José e falava: não, esse cara, peraí, esse cara tudo que toca prospera, tem algo diferente. Esse cara é bonito. Nós lemos esse versículo aí. Esse cara é bonito, é interessante, é fortão, é lindo, é maravilhoso. Eu falei maravilhoso de propósito, tá, irmão? Se não tem alguém pastor, falou errado. Falei de propósito. O brilho de José atraiu essa mariposa. Cuidado com as mariposas. José era diferente. José era diferente, porque ele resistiu à tentação. Irmãos, vigia, a tentação vem para todos nós. A tentação vem, mas nós temos que aprender com José. E Deus deu isso para José, a força para resistir à tentação. Vamos ler aí, versículo 8 em diante. E aconteceu que depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor pôs seus olhos em José e disse: deita-te comigo. Versículo 8. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior que eu nessa casa, e nenhuma coisa me escondeu, senão, opa, ele entregou tudo, mas nem tudo. O que isso nos ensina? Existem situações que são proibidas para nós. Isso é muito sério. Nem tudo nós podemos ter, nem tudo nós podemos fazer. E José, embora tendo saído moleque de casa, aprendeu isso. Com quem que ele aprendeu isso? Vamos continuar. Porquanto tu és sua mulher, pois faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Fidelidade. José era fiel, primeiro, ao seu líder. Irmãos, a Bíblia, Paulo nos diz em Romanos que nós temos que ser fiéis aos nossos líderes. Não importa quem seja o seu líder, como ele seja, se você concorda ou discorda. Quando a nossa diretora Sônia chegou lá no Teresa, virou um inferno a vida dela. Um monte de gente começou a trabalhar contra ela. Eu entrei na sala dela e falei: eu estou aqui há 17 anos, não vou trabalhar contra você, não vou falar de você,
Se eu tiver que te falar, eu vou ouvir, eu vou falar para você, como eu estou conversando com você agora. Mas, irmãos, eu não trabalho contra, eu posso não concordar com nada do que o diretor faz, mas eu não ajunto comunidade para trabalhar contra o diretor, porque eu aprendi a ser fiel aos meus líderes. Servi durante anos com o pastor César, nunca trabalhei contra o pastor César, nunca subi no altar para falar mal do pastor César, nunca. Quando foi para sair da igreja, eu não me despedi da igreja para não dividir a igreja. Fidelidade aos líderes, fidelidade ao homem, fidelidade à esposa, fidelidade ao marido, fidelidade ao pai, fidelidade à mãe. Quando você sai falando mal das pessoas pelas costas, o pastor pode não estar ouvindo, mas Deus está ouvindo. A minha Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, está em Provérbios. Vigia quando você fala mal de mim. Eita, pastor, sim. Porque eu não estou ouvindo, você não tem que prestar conta para mim, você tem que prestar conta para Deus. Vigia quando você fala mal do seu colega, do seu irmão. Fidelidade à sua mãe, ao seu pai. Mas pastor, meu pai não vale nada, mas é teu pai. Eu daria tudo para ter meu pai comigo como você tem, por pior que ele seja. Minha mãe separou do meu pai, eu tinha 2 anos. Quando ela estava para voltar com meu pai, eu tinha 9 anos, em 1975. Quando ela ia voltar com meu pai, era na época de carnaval. Ele foi para Santos num carro lotado, fazer o chamado banho da Doroteia, bater cabeça para Iemanjá. O carro capotou, só morreu ele dentro do carro. Eu sofri durante anos, porque eu queria ter crescido com meu pai. E tem gente que tem pai e não valoriza. Tem gente que tem pai e trata o pai como lixo. Pastor, meu pai tem defeito, você não tem. Tem gente que tem mãe e não valoriza. Pastor, minha mãe tem defeito, você não tem. Fidelidade à sua esposa. Se é para tratar ela igual a qualquer coisa, para que você casou? Ficasse sozinho. Fidelidade ao seu marido. Fidelidade aos seus filhos. Hoje eu tive uma conversa séria com meus filhos. Aproveitei que você estava aqui. Levei eles para o quarto e falei, vamos conversar. Depois que conversei, falei, agora vamos dobrar o joelho. Oramos. E vamos pedir perdão para Deus. Vocês pelo que vocês fizeram. E eu por ser seu pai ser culpado pelo que vocês fizeram. Porque não tenho orado o suficiente por você. Entramos no quarto e oramos, os 3 de joelho, diante da cama. Irmãos, é sério que eu estou te pregando aqui. Vocês sabem que eu prego desse jeito, porque o meu desejo é que o que a palavra diz, que nós sejamos lavados pela palavra. Pregar para massagear nosso ego, não tem um monte de gente por aí. Pregar palavrinha, água com açúcar, tem um monte de gente por aí. Mas a palavra do Senhor é para nos tornar crente melhor, com caráter melhor, pessoas melhores, que agradem a Deus quando Ele nos olha. E se tem uma coisa que Deus... Lembra da parábola dos talentos? O crente bom, servo bom e fiel. Se tem uma coisa que Deus se agrada, é de pessoas fiéis. Lá na parábola do juiz iníquo, no final, Jesus fala assim: e Deus, quando voltar, achará fé na terra. Deus está procurando um crente com fé e fiel. Eu vou plagiar Marco Feliciano. Se tiverem só 2 crentes fiéis nessa igreja hoje, só 2 crentes fiéis, só 2. Quantos? 2. Um sou eu, quem é o outro? Amém. Tem mais que isso. Tem gente que não entendeu. Vamos lá de novo. Um sou eu, quem é o outro? Amém. Nós somos os crentes fiéis. Fiéis aos líderes, fiéis à esposa, fiéis ao marido, fiéis ao patrão. Amém? Amém. Continuando para encerrar. Primeiro, que Moisés nos mostra nessa passagem: fidelidade ao líder. Outra, que eu peço para Deus, eu pego e você vai pedir também: capacidade para resistir à tentação.
em Tiago, capítulo 1, versículo 13. Olha que tremendo. Eu vou até mudar aqui para acompanhar você que está procurando. Mas o Galber já colocou aqui na tela. Tiago, capítulo 1, versículo 13. Irmão, eu estou encerrando. Tiago 1, 13. Está escrito assim. Amém, irmão? Posso ler? Está escrito assim: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Deus não tenta ninguém. Versículo 14. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria vontade. Concupiscência é vontade. Irmãos, ai pastor, mas é que foi a tentação. Mas você se deixou levar pela tentação. E sabe o que é interessante? Presta bem atenção nisso aqui. Isso aqui é chave nesse versículo. Quem aqui gosta de leite com sal? 2 pessoas. Você que não gosta de leite com sal, imagina que alguém chega com aquele copo delicioso de leite com sal. Você não vai nem ligar, porque nós somos atraídos por aquilo que é a nossa vontade. É isso que ele está falando. E o inimigo, aí entra o papel do diabo. Ele conhece o ponto fraco de cada um. Se o teu ponto fraco é mulher, ele vai colocar na sua frente aquela assim. Se o teu ponto fraco é pudim, pudim de leite da Vivi, meu Deus, me segue na terra. O inimigo vai colocar na tua frente, mas você vai pela tua vontade. Se o teu ponto fraco é cachaça, não coloque a culpa do inimigo. Você tomou porque você quis. Se o teu ponto fraco é mulher, não coloque a culpa do inimigo. Você pegou porque você quis. É isso que o versículo está falando. Nós somos atraídos pela nossa própria concupiscência, a própria vontade. Por isso que a palavra diz: resistir ao diabo e ele, só que aí depois ele volta e você resiste de novo. Amém? Foi o que José fez. A mulher tentou várias vezes. Olha, não quero, 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 não quero. E não quero. Você acha que ela desistiu? Você acha que ela desistiu? Não. Vamos finalizar então. 2 pontos finalizar. Segunda fidelidade que ele mostrou no final do versículo 9. Faria eu essa maldade e pecaria contra Deus? Fidelidade a Deus. Quer vitória? Você quer vitória? Amém. Você quer vitória? Amém. Fidelidade a Deus é a chave da vitória. José, escravo, exaltado como escravo, continuou sendo fiel a Deus. Colocado como líder acima de todos, como escravo, mas líder, continuou sendo fiel. O sucesso não subiu a cabeça de José. Primeiro, o sucesso não subiu a cabeça de José. Ele continuou sendo fiel a Deus. Perguntinha retórica: você é fiel a Deus em tudo que você não responda? Ou da poltrona, mas você é fiel a tudo que você faz? A Deus em tudo que você faz? Você é fiel a Deus em tudo que você faz? Pensa aí. E aí, pastor, pegou aí. Eu falei que ia ser uma palavra reflexiva. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Ó.
Para encerrar agora, para encerrar, vamos voltar lá para Gênesis 39. Para encerrar. Meu Deus, até eu estou impactado com isso aqui. Versículo 11. Sucedeu que num certo dia, que veio à casa para fazer seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali, e ela lhe pegou pela sua veste, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou a sua veste na mão dela, e fugiu, e saiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixara a sua veste em sua mão e fugira para fora, chamou os homens de sua casa e falou-lhes, dizendo: vede, trouxe-nos um varão hebreu para escarnecer de nós. Entrou até mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. Aqui eu quero encerrar. O fato de você, e presta bem atenção que eu estou falando com gente aqui, o fato de você fazer tudo certo não quer dizer que as coisas vão dar certo para você. Parece estranho, mas é verdade. O fato de você fazer tudo certo não quer dizer que as coisas vão dar tudo certo para você. Porque nós temos uma visão imediatista. É ou não é? A gente quer, eu fiz tudo certo agora, eu quero o resultado agora. José fez tudo certo, fez ou não fez? Acabou na cadeia porque fez tudo